prosseguimento ao estudo sobre os africanos no Brasil, vamos falar sobre algumas formas de resistência à escravidão desenvolvidas por esses sujeitos escravizados. Afinal, onde existiu escravidão, também houve formas de resistência, pois ainda que a formação econômica e social da América Portuguesa tenha sido sustentada em um regime escravista, seria de se espantar que esse sistema tenha se desenvolvido sem que os africanos, trazidos como escravos, não tivessem esboçado formas de contestação ao trabalho exploratório que eles sofriam. Em mais de 3 séculos de escravização, milhões de africanos de diferentes origens desembarcaram em terras brasileiras. Aqui, desde o primeiro século de colonização, foram utilizados como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar e já no século XIX, nas fazendas de café. Daquela do gravidão, porque tinha muitos, que tinha aqueles escravos, que uns eram muito bons para os criados, outros eram ruins. E eu ainda conhecia um homem que tinha escravidão. Conheci uma madrinha, uma prima de meu pai. Tá certo, compadre? Era prima de meu pai também, a mãe dela foi da escravidão. Conheci um velho aqui que ele era patrão, tinha os escravos. A Virgínia era escrava do velho Franco, mas que quando acabou, chegou a furria, né? Aqueles que tinham os patrão que era bom, gostou, ficou morando com eles. E aqueles que eram ruins caiu fora. Essa prima de meu pai, tia Valéria, o povo do escravidão, da onde a mãe dela era escrava, era bom que ela foi criada mais eles. A Valéria? Sim, pois é. Foi criada mais esse povo. Uma das principais resistências eram as fugas. As fugas de escravos foram uma das estratégias mais utilizadas pelos sujeitos escravizados como forma de resistir à condição escrava. Algumas vezes, elas ocorriam ainda dentro dos navios negreiros, quando os africanos, dominados pelo medo da travessia oceânica e pelo medo do futuro que lhes aguardava na América, optavam por se atirar ao mar. Uma vez já desembarcados na América Portuguesa e mesmo já vendidos, os escravos ainda tentavam empreender fugas. Segundo os historiadores, havia 2 tipos de fugas, a de rompimento e as reivindicatórias. Nas fugas de rompimento, os escravos buscavam fugir para regiões afastadas das fazendas ou das vilas, geralmente para regiões de mata fechada. O objetivo dessas fugas era romper de uma vez por todas com a dominação. Assim, os escravos fugidos procuravam se estabelecer em locais onde eles pudessem viver livres e praticar a sua cultura de origem. Essa forma de fuga deu origem aos primeiros quilombos na América Portuguesa, a exemplo do famoso Quilombo dos Palmares em Alagoas. Os cativos resistiram de várias maneiras à escravização. Uma das formas de resistência consistia na fuga. Muitos fugitivos estabeleciam-se em quilombos, comunidades que também abrigavam índios, negros libertos e brancos pobres. Com o fim da escravidão, em 1888, muitas famílias continuaram a viver em áreas de quilombos, preservando os costumes e a cultura de seus antepassados. Hoje, a maioria das comunidades remanescentes de quilombos ainda luta para garantir o direito ao título de posse de suas terras. Já as fugas reivindicatórias tinham outro caráter que não o rompimento com o senhor dos escravos. Nessas fugas, o objetivo dos escravos não era romper com a escravidão, mas sim negociar com seus senhores alguns limites à escravidão.
como por exemplo a conquista de um dia da semana para folgarem e cuidar dos seus roçados. Por essa razão, os escravos buscavam fugir para os arredores dos engenhos de açúcar até que seus senhores aceitassem negociar. Exemplo de fuga de reivindicação ocorreu no engenho de Santana de Ilhéus, um dos maiores da Bahia no final do século XVIII, com aproximadamente 300 escravos. Em 1789, os escravos se rebelaram contra as condições de trabalho no engenho, paralisando a produção e se refugiando na mata próxima ao engenho, só aceitando retornar após o senhor Manuel da Silva Ferreira aceitar suas reivindicações que iam desde folga nos fins de semana até a escolha dos feitores que deveriam ser aceitos pelos escravos. Em decorrência das fugas constantes promovidas pelos escravizados, se formaram diversos quilombos em todo o território da América Portuguesa. Os quilombos foram uma das principais formas de resistência da população negra no Brasil até o final da escravidão. E ainda hoje existem diversos quilombos remanescentes por todo o país. Um dos quilombos mais famosos é o de Palmares, localizado na Serra da Barriga, que no século XVII se encontrava dentro da capitania de Pernambuco e hoje se localiza no interior do estado de Alagoas. A fama de Palmares se explica por várias razões. Foi o quilombo mais duradouro da época do Brasil colônia, tendo resistido durante todo o século XVII. Segundo relatos deixados pelas diversas expedições enviadas pelos administradores portugueses e holandeses de Pernambuco para destruir o quilombo, no seu apogeu Palmares pode ter sido habitado por até 30 mil pessoas, distribuídas em várias aldeias, descritas como muito bem fortificadas, estruturadas e administradas. Embora cada aldeia possuísse um líder específico, todos respondiam em obediência a um líder maior. Ao longo de sua existência, Palmares teve diferentes líderes, verdadeiros reis segundo alguns historiadores, sendo o mais famoso deles Zumbi, hoje símbolo do movimento negro brasileiro. Eu vivi no tempo da escravidão, mas conheci a liberdade no quilombo. Eu vi o caos da cidade grande no Recife e o poder de organização do meu povo negro em Palmares. Nosso quilombo começou pequeno. Eram uns poucos negros em busca de liberdade na época da fundação. Chegamos a ser 30 mil. A maioria era de negros, mas havia também mestiços e índios, bem no meio da Serra da Barriga. Ainda criança fui arrancado daqui e como escravo fui criado por um padre branco na cidade. Recebi no batismo o nome de Francisco. Fugi e voltei para Palmares. Os colonizadores e exploradores sempre tentavam invadir o nosso território. Em 120 anos, foram 66 combates. Nossos inimigos propuseram um acordo com o qual eu não concordei, mas Ganga Zumba, que era rei, achou que eles iam cumprir o prometido. Não cumpriram e Ganga deixou Palmares. Eu virei rei e a luta continuou. Fui decapitado em 20 de novembro de 1695. Me chamaram de Francisco, mas eu sou mesmo Zumbi, Zumbi dos Palmares. Sou um cidadão negro brasileiro. Ninguém sabe qual era o rosto de Zumbi, mas todos sabem que sua capacidade de resistência atravessou os séculos. É chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça racial, disse Zumbi. Eu digo, sou Martinho da Vila, sou um cidadão negro brasileiro. Além das fugas e dos quilombos, os escravos também organizavam revoltas armadas para reivindicarem sua liberdade ou com vistas a melhorar sua condição de vida. Um desses exemplos ocorreu na Bahia, no contexto da independência do Brasil, quando a expulsão de portugueses de Salvador contou com tropas formadas exclusivamente por negros, muitos deles escravos, que lutaram em troca da promessa da conquista de alforria, isso é, da sua liberdade após a guerra. Ainda em Salvador, alguns anos depois da independência, ocorria a Revolta dos Malês, que foi a maior revolta escrava do Brasil, assim chamada em razão da maior parte dos negros envolvidos serem negros malês, oriundos da região da atual Nigéria e professarem o islamismo. Outra forma de resistência à escravização
foi a recriação e preservação no território brasileiro de saberes, crenças religiosas, cantos, danças e ritmos musicais de raiz africana, formando uma nova cultura, a cultura afro-brasileira. Atualmente, várias comunidades e grupos cultivam a memória e as tradições de manifestações como a congada, a folia de reis, o calango e o jongo, entre tantas outras. Assista agora a um vídeo sobre o jongo, essa importante expressão de arte, resistência, tradição e religiosidade que chegou até nós por meio dos africanos de origem banta e se incorporou à cultura brasileira. O Banguê passou carregando livro, tanto trabalhou, tanto apanhou, que o Banguê levou. O Banguê passou carregando livro, tanto trabalhou, tanto apanhou, que o Banguê levou. O Banguê passou carregando livro. O jongo é uma forma de expressão que integra percussão de tambores, dança coletiva e elementos mágico-poéticos. Tem suas raízes nos saberes, ritos e crenças dos povos africanos, sobretudo os de língua banta. Consolidou-se entre os escravos que trabalhavam nas lavouras de café e cana-de-açúcar localizadas no sudeste brasileiro, principalmente no Vale do Rio Paraíba do Sul. Nos tempos da escravidão, a poesia metafórica do jongo permitiu que os praticantes da dança se comunicassem por meio de pontos, cantos, que os capatazes e senhores não conseguiam compreender. A capoeira é de palavra tupi-guarani, que é uma palavra que se escrevia caã, poeira, e a ideia da palavra é que é como se fosse um sistema de colheita indígena em tupi-guarani. A grosso modo, os índios tinham duas maneiras grandes de se fazer isso. Era a coivara, que eles cortavam e queimavam o chão, e a capoeira, que eles iam cortando a vegetação para poder trabalhar, enfim. E com o tempo aquela vegetação se criava de um outro jeito. Tanto que a gente, a grosso modo, o pessoal mais antigo fala muito isso, né? A capoeira é mato. É mato. E é exatamente isso, que é uma vegetação que se fez em determinado lugar e ficou característico daquilo, que é a capoeira. Não a capoeira da maneira como a gente conhece a capoeira, né? Era uma capoeira que acontecia na capoeira, mas era uma coisa bem de defesa mesmo, né? De sobrevivência, mais do que defesa. E de lá eles fugiam para os quilombos, fugiam para outros lugares. Então a capoeira, primeiramente, ela é uma manifestação rural. Então os negros se reuniam nesse local e por questão de respeito à cultura religiosa dos negros, os feitores não se aproximavam muito por um pouco de medo, de receio, pela questão cultural, pela questão religiosa. A partir daí o negro, na verdade, ele não estava fazendo um rito religioso, ele estava lá para poder treinar alguns movimentos e se defender da opressão que existia na época, né? Mas tem muita coisa misturada. Por exemplo, o pandeiro, se vocês forem pesquisar a origem do pandeiro, do instrumento, ele não vem da África, ele vem de Portugal. Então existe toda uma miscigenação de cultura e de povos dentro da roda de capoeira. A capoeira ela tem diversas fases. Você tem desde a marginalidade, né, que ela é vista, não da marginalidade dela em si, mas ela é vista como uma cultura marginal, porque ela era feita por ex-escravos, né, ou até no período de transição do final da escravidão.
Madrugada e a noite, no chão que não me chame que eu vou jogar. E até uma forma de sobreviver mesmo desses capoeiras, era uma forma hostil, né? E eles sem direito, sem proteção em absoluto, né? Então quem fosse encontrado em rua praticando a capoeira era visto como marginal, era preso. Aí quando o Getúlio entra com essa política, né, de mostrar o Brasil, ele entendeu a capoeira, né? Ele viu que a capoeira tinha... Era uma manifestação afro-brasileira. Na época eles usavam muita coisa brasileira, né? Era até uma forma meio que de negar a questão da africanidade. Então usava-se muito a capoeira brasileira, né? Hoje a gente já, né, com o tempo a gente percebe que não é assim, ela é afro-brasileira sim. Em 32, teve um mestre de capoeira muito importante chamado Mestre Bimba, que ele conseguiu abrir a primeira academia de capoeira no Brasil. E, se eu não me engano, foi a terceira academia de lutas no Brasil. A gente teve uma academia de karatê em Belém e uma academia de jiu-jitsu em Belém também. E a terceira academia de lutas, no geral, foi a dele, do Mestre Bimba, em Salvador. E como a capoeira na época era proibida, estava no Código Penal, ele montou uma academia de luta regional baiana, que ele chamou, na verdade, luta regional baiana. Ele acabou descaracterizando algumas coisas que ele achava que tinha ligação, na época, com o candomblé, com o samba, para poder introduzir isso, digamos assim, dentro da sociedade de uma maneira mais legítima. E aí em diante, em 1939, ele se apresentou a capoeira para Getúlio Vargas, o presidente, e dali em diante Getúlio Vargas colocou como obrigatoriedade na educação física, né? E aí em diante começou a capoeira a se espalhar em várias academias, em faculdades, ele mesmo recebendo vários convites para dar essa aula. Segundo Nené, o filho do Mestre Bimba, o pai dele criou, na verdade, um método de ensino. Então ele foi lá, ele tinha vários alunos, né, que eram universitários, e esse corpo formou, né, regras. Aí tinha lá as sequências do Mestre Bimba, ele tinha algumas regras de conduta, né? E aí isso foi um grande movimento, ele desafiou alguns lutadores de outras lutas e ganhou, né, na ocasião, e isso começou a dar uma projeção para a capoeira. Existe algumas mulheres que têm uma relação muito forte com a capoeira, mas elas nunca chegavam a ser linha de frente, né? É uma história muito antiga de uma mulher que possivelmente foi a esposa de Besouro, uma amante, e ela tinha o apelido de Maria 12 Homens. E dizem que era Maria 12 Homens porque ela derrubou 12 homens na ladeira de uma vez só. E foi uma história impressionante, tem até algumas cantigas que falam sobre. Outros dizem que ela teve 12 filhos, que era mulher de 12 maridos, e tem vários contos. Mas a mulher na capoeira nunca teve assim a liderança, a mulher que manda. A mulher vem adquirindo espaço na capoeira, assim como na vida, aos poucos. Mas eu acredito que a grande dificuldade da mulher na capoeira é ela aceitar ser secundária, ser uma participante, uma coadjuvante. Ela não se impõe para ter um papel primordial de estar à frente, de estar liderando, né? Muitas mulheres aceitam isso, não se importam de ser secundárias, de só ir lá fazer um jogo, né, de tocar um pandeiro. É muito difícil você ir numa roda e encontrar uma mulher que segura um berimbau, que segura um gunga, né? Principal berimbau da roda, que é de quem tá mandando. Porque a mulher, ela não se importa de ir lá e ficar treinando horas de toque de berimbau para ficar bom e ter essa posição na roda, né? Então, as mulheres que se impõem realmente, elas têm um espaço.
Uns acreditavam na capoeira, outros já desacreditavam. Aceitava a capoeira, já não aceitava. Isso que é o problema. Viu? Porque também entrava muito, tinha um elemento que não era capoeira no nosso meio, era uma briga para sair fora da gente. Na verdade, não só na capoeira, né? Mas tudo que é ligado à África está ligado à música. Então, na África, você toca e canta para tudo. Você sai para trabalhar, tem alguém que está tocando e cantando para você trabalhar. Você vai plantar, tem músicas de plantio, tem músicas de colheita, tem músicas de a pessoa nasceu, tem música para ritos de passagem, tem música para quando a pessoa morreu. Então, para tudo tem músicas específicas. Então, talvez isso seja uma tradição muito forte, que inclusive os indígenas também têm muito isso. Então talvez pela dupla ligação a capoeira acabou tendo essa influência muito forte. Então tudo que a gente faz e que acontece no ritual da roda é ligado à música. Com relação, por exemplo, à culinária, né? A culinária na África, em toda a liturgia africana, tudo gira em volta da culinária. As comidas são sempre muito importantes. Dentro da casa de candomblé, tudo gira em torno da cozinha. A cozinha é a coisa mais importante, digamos assim, que a gente tem dentro dos rituais africanos.